Você continua acordando no mesmo horário, cumprindo as mesmas obrigações e conversando com as mesmas pessoas. Mas alguma coisa dentro de você já não responde como antes. O que costumava entusiasmar agora parece distante. As metas que davam direção aos seus dias perderam parte do significado. Até as conversas que antes preenchiam o silêncio começaram a soar vazias, como se você estivesse presente apenas com o corpo, enquanto uma parte mais profunda permanecesse em outro lugar. Por fora, sua vida talvez nem pareça diferente. Ninguém percebeu o que mudou. Ainda esperam de você as mesmas reações, a mesma disponibilidade e aquela versão conhecida que sempre soube o que fazer. Mas por dentro, cresce uma sensação difícil de explicar, a de que você já não cabe na vida que construiu. E isso assusta, porque não existe um acontecimento específico que justifique tamanho estranhamento. Nada terminou de maneira visível, porém alguma coisa parece ter chegado ao fim. Você tenta recuperar o antigo entusiasmo, refazer planos, ocupar a mente e agir como agia antes, mas quanto mais força o retorno, mais artificial tudo se torna. Então surge a pergunta que quase ninguém tem coragem de pronunciar. Se esta vida ainda é minha, por que me sinto como uma pessoa estranha dentro dela? Sob a perspectiva de Carl Jung, existem momentos em que essa desconexão não significa simplesmente que você perdeu a direção. Ela pode indicar que a direção anterior deixou de representar aquilo que sua psique está tentando se tornar. O problema é que você ainda não consegue enxergar a nova forma. Você percebe que não pode continuar igual, mas também não sabe como seguir de outra maneira. Fica suspenso entre uma identidade que perdeu a força e outra que ainda não possui nome. É justamente esse intervalo que transforma a mudança interior em uma experiência tão inquietante. Quando uma porta se fecha do lado de fora, você sabe o que perdeu. Mas quando algo termina silenciosamente dentro de você, não existe despedida, explicação ou confirmação. Existe apenas a sensação de estar se afastando de quem sempre acreditou ser. Jung compreendeu que a personalidade construída para viver no mundo não representa a totalidade da pessoa. Durante anos, aprendemos quais partes de nós recebem aceitação e quais precisam permanecer escondidas. Criamos uma forma de falar, agradar, produzir e reagir que nos permite pertencer. Essa identidade não é necessariamente falsa, ela apenas é incompleta. O perigo começa quando passamos tanto tempo vivendo por meio dela que esquecemos tudo o que precisou ser abandonado para sustentá-la. Até que chega um momento em que a própria vida interior deixa de colaborar com essa representação. É então que o primeiro movimento da transformação começa. Aquilo que parecia uma identidade sólida passa a revelar que era apenas a forma possível de sobreviver até aqui. E reconhecer isso pode ser doloroso, porque a identidade antiga não foi construída por acaso. Ela nasceu de cada momento em que você percebeu que precisava esconder uma emoção para evitar rejeição, engolir uma resposta para preservar uma relação, ou parecer forte quando desejava apenas admitir que estava cansado. Pouco a pouco você aprendeu a vestir uma personalidade capaz de atender às expectativas ao redor. Tornou-se a pessoa compreensiva, confiável, produtiva ou silenciosa. Talvez tenha se acostumado a resolver os problemas de todos, a não incomodar ninguém e a demonstrar controle mesmo quando algo dentro de você pedia espaço. Jung chamou essa face adaptada de persona, a máscara psicológica utilizada para participar do mundo e ser reconhecido por ele. O problema não está em possuir uma máscara, porque toda convivência exige alguma adaptação. O problema começa quando você esquece que existe um rosto atrás dela. Nesse momento, qualquer desejo que não combine com o papel escolhido passa a parecer inadequado. A raiva é reprimida para preservar a imagem de bondade. A necessidade de descanso é ignorada para sustentar a aparência de força. A vontade de dizer não é silenciada para evitar desapontamentos. Até a própria ambição pode ser abandonada para que ninguém se sinta ameaçado por aquilo que você seria capaz de realizar. Mas nada disso desaparece. Tudo o que a consciência rejeita continua existindo em uma região menos visível da personalidade. Por isso, quando a persona começa a perder a autoridade,
A primeira sensação não costuma ser liberdade. É desconforto. Você reage de maneira inesperada, perde a paciência com situações que antes tolerava e sente uma necessidade crescente de se afastar de ambientes nos quais sempre desempenhou o mesmo papel. Aquilo que parece uma mudança repentina é, muitas vezes, o retorno de algo que foi interrompido durante anos. A parte mais inquietante é que você pode não gostar da pessoa que começa a aparecer. Pode acreditar que está ficando frio porque já não aceita tudo, egoísta porque começou a considerar suas necessidades, ou confuso porque desejos contraditórios surgiram ao mesmo tempo. No entanto, essa nova tensão não prova que você se tornou pior. Ela revela apenas que a versão conhecida de você já não consegue manter todas as outras partes em silêncio. É como uma roupa cuidadosamente preservada que um dia serviu perfeitamente, mas agora limita cada movimento. Continuar usando essa roupa não impede o crescimento, apenas transforma qualquer tentativa de respirar em culpa. E é aqui que a transformação deixa de ser apenas um estranhamento diante da rotina. A máscara apresenta suas primeiras rachaduras, e através delas começa a se manifestar tudo aquilo que você precisou abandonar para continuar sendo reconhecido. A partir desse instante, você não terá de enfrentar apenas a perda de interesse pela antiga vida. Terá de escutar uma parte de si que esperou muito tempo para finalmente ser ouvida. Essa parte não surge falando com clareza. Ela se anuncia por meio de reações que parecem grandes demais para o que aconteceu. Um comentário indiferente desperta uma irritação desproporcional. O sucesso de alguém provoca um incômodo que você preferia não sentir. Uma pequena exigência faz nascer uma vontade intensa de abandonar tudo e desaparecer por algum tempo. Você olha para essas reações e pergunta: por que estou agindo assim se isso não combina comigo? Mas talvez a pergunta mais reveladora não seja por que você mudou, e sim porque passou tanto tempo acreditando que determinadas emoções não poderiam existir em você. Para Jung, a sombra é formada por tudo aquilo que a consciência excluiu da imagem que deseja preservar. Ela não contém apenas impulsos desconfortáveis, como raiva, inveja ou necessidade de controle. Também protege qualidades que poderiam ter transformado sua vida, mas que foram reprimidas porque ameaçavam o papel que você aprendeu a desempenhar. Na sombra de quem sempre agradou pode existir uma firmeza extraordinária. Na sombra de quem permaneceu invisível pode existir o desejo de ser reconhecido. Na sombra de quem viveu cuidando de todos, pode estar uma necessidade legítima de receber cuidado. Na sombra de quem evitou qualquer confronto, pode existir a coragem que faltava para colocar um limite. Por isso, encontrar a sombra é assustador e libertador ao mesmo tempo. Você descobre emoções que preferia negar, mas também recupera energias que estavam aprisionadas junto delas. A irritação que agora aparece talvez contenha o limite que nunca foi estabelecido. O desconforto com a conquista alheia pode revelar um desejo abandonado. A vontade de se afastar pode mostrar quanto tempo você permaneceu disponível em lugares onde nunca pôde existir por inteiro. Isso não significa obedecer cegamente a cada emoção, tratar toda reação como verdade, ou justificar atitudes que ferem outras pessoas. Integrar a sombra não é entregar o controle a ela, é conseguir observá-la sem fingir que não existe, compreender o que ela protege e escolher conscientemente o que fazer com a energia que trouxe. Enquanto uma parte sua precisa gritar para ser reconhecida, ela influencia suas decisões sem que você perceba. Quando recebe um nome, deixa de operar inteiramente na escuridão. A verdadeira mudança começa nesse ponto. Não quando você elimina aquilo que considera inadequado, mas quando suporta enxergar a própria complexidade, sem fugir para a antiga máscara. Aos poucos, a pergunta, o que há de errado comigo? É substituída por outra, muito mais profunda. O que esta reação está tentando devolver à minha vida? E quando você encontra a resposta, percebe que a sombra não estava tentando transformar você em uma pessoa desconhecida. Ela estava tentando recuperar a parte que sua antiga identidade não tinha espaço suficiente para carregar. Mas recuperar essa parte tem um preço. Depois que você começa a reconhecer aquilo que abandonou,
já não consegue acreditar da mesma maneira nos motivos que sustentavam sua antiga vida. As metas continuam diante de você, os papéis permanecem disponíveis, e as pessoas talvez ainda valorizem a imagem que você construiu. Porém, alguma coisa mudou no centro da experiência. A aprovação que antes trazia segurança dura cada vez menos. Uma conquista desejada por anos chega, e em vez de plenitude, deixa uma pergunta silenciosa. Era apenas isso? Você tenta estabelecer objetivos maiores, trabalhar com mais intensidade, ou receber novas confirmações, mas nada alcança o lugar interior que ficou vazio. Esse momento costuma ser interpretado como falta de motivação, quando pode representar algo mais profundo. A motivação antiga perdeu sua autoridade porque estava ligada a uma identidade que você começou a questionar. Enquanto o ego consegue afirmar, eu sou aquilo que produzo, aquilo que possuo ou aquilo que os outros reconhecem, existe uma sensação de estabilidade. Contudo, quando essas definições deixam de responder à experiência interior, o ego perde seus pontos de apoio. Não é a vida inteira que se torna necessariamente sem valor. São os significados usados até então que já não conseguem organizá-la. Essa diferença é decisiva porque impede que você transforme uma passagem em uma condenação. Jung encontrou na alquimia uma imagem capaz de representar esse processo. A nigredo. O período simbólico em que uma forma antiga se desfaz antes que seus elementos possam assumir outra organização. Psicologicamente, isso não significa destruir quem você foi, mas perceber que essa versão já não comporta tudo o que agora exige consciência. Imagine uma casa impecável vista da rua. As paredes continuam firmes, as janelas permanecem no lugar e ninguém suspeita de qualquer problema. No entanto, suas fundações começaram a ceder silenciosamente. Pintar novamente a fachada pode esconder as primeiras marcas, mas não restaura aquilo que sustenta a construção. Algo semelhante acontece quando você tenta resolver uma transformação interior, apenas acrescentando novas distrações à superfície. A agenda fica cheia, mas a sensação permanece. Você continua se movimentando, porém já não sabe para onde esse movimento conduz. Então a pergunta deixa de ser: qual será a minha próxima conquista? E se torna: quem sou eu quando não preciso provar nada? Essa questão assusta porque remove títulos, funções e histórias, usados durante anos como evidência de identidade. Por algum tempo, nenhuma resposta parece suficiente. Ainda assim, é nesse vazio que você começa a distinguir o que nasceu de sua verdade e o que foi construído apenas para garantir pertencimento. O que desmorona não é necessariamente sua capacidade de viver, amar ou criar. O que perde força é a crença de que você precisa continuar sendo a mesma pessoa para que sua existência permaneça válida. E quando essa crença cai, surge o trecho mais desconcertante da travessia. Caminhar sem a bússola que sempre indicou quem você deveria ser. Sem essa bússola, você pode sentir que sua mente se tornou menos previsível. Pensamentos antes organizados se misturam a intuições que chegam sem explicação. Certas lembranças retornam com uma intensidade incomum. Sonhos, imagens e emoções aparentemente desconectadas começam a ocupar um espaço que a razão não consegue controlar. Uma palavra ouvida por acaso permanece ressoando durante o dia. Um símbolo se repete. Uma sensação surge antes que você consiga compreender sua origem. E quanto mais tenta transformar tudo em uma resposta rápida, mais distante a compreensão parece ficar. Isso acontece porque a consciência está habituada a trabalhar com aquilo que já conhece. Ela compara, classifica, planeja e utiliza experiências anteriores para prever o próximo passo. Mas quando a identidade antiga perde sua força, as referências usadas por essa consciência também se enfraquecem. Nesse momento, conteúdos antes ignorados começam a atravessar a superfície. Para Jung, o inconsciente não é apenas um depósito de recordações esquecidas. Ele também participa da busca por equilíbrio, comunicando por imagens aquilo que ainda não pode ser formulado em palavras. Isso não significa que cada sonho seja uma previsão ou que toda coincidência esconda uma mensagem definitiva.
Significa que a psique possui formas de expressão que não seguem a lógica direta do pensamento cotidiano. Um sonho recorrente com uma casa desconhecida pode representar regiões da própria personalidade que ainda não foram exploradas. Uma porta que nunca se abre pode revelar uma experiência que a consciência ainda não está pronta para atravessar. Uma estrada coberta por névoa pode refletir a insegurança de caminhar sem conhecer o destino. O símbolo não entrega uma resposta pronta. Ele aproxima você de uma pergunta que estava sendo evitada. Por isso, essa fase exige uma capacidade difícil: observar sem transformar imediatamente cada experiência em certeza. Se você rejeita tudo o que não entende, perde a possibilidade de escutar camadas mais profundas. Se interpreta cada sinal como verdade absoluta, também se afasta da realidade. O caminho está em permanecer atento, mantendo os pés no mundo concreto, enquanto aprende a reconhecer a linguagem do mundo interior. É semelhante a entrar em um quarto escuro depois de passar muito tempo sob uma luz intensa. No início, você acredita que não existe nada ali. Depois, lentamente, os contornos aparecem, os objetos ganham forma, e aquilo que parecia vazio revela uma profundidade que seus olhos ainda não conseguiam alcançar. O inconsciente não nasceu quando você começou a percebê-lo. Ele sempre esteve presente, influenciando escolhas, vínculos e medos por caminhos silenciosos. O que mudou foi a capacidade da antiga identidade de mantê-lo fora de vista. E entre tudo o que começa a emergir, existe uma tensão especialmente perturbadora: o desejo de viver exatamente as qualidades que você passou anos rejeitando. Essas qualidades retornam, porque nenhuma personalidade consegue permanecer unilateral para sempre. Se você passou anos valorizando apenas a força, sua sensibilidade começará a exigir reconhecimento. Se construiu a vida inteira ao redor da aprovação, surgirá uma necessidade crescente de agir sem pedir permissão. Se transformou o controle em proteção, poderá sentir um impulso inesperado de confiar no que não pode prever. É nesse ponto que você começa a se comportar de maneiras que parecem contradizer sua própria história. Aquilo que antes tolerava passa a incomodar. Relações mantidas por obrigação perdem o sentido. Explicações que você oferecia automaticamente já não saem com a mesma facilidade. Talvez queira permanecer em silêncio onde antes tentava convencer, descansar onde antes insistia, ou dizer não onde sempre cedia. Essas mudanças podem provocar culpa porque as pessoas ao redor ainda se relacionam com a sua antiga versão. Quando você deixa de cumprir o papel esperado, alguns interpretam sua mudança como frieza, egoísmo ou afastamento. O julgamento externo desperta uma dúvida dolorosa: estou finalmente me respeitando ou apenas me tornando alguém pior? A resposta não está em abandonar um extremo e correr para o outro. Jung compreendeu que a psique busca compensar tudo aquilo que se torna excessivo. Quanto mais uma característica domina a identidade, mais energia seu contrário acumula no inconsciente. Uma pessoa que nunca se permite fraquejar não elimina a vulnerabilidade, apenas a obriga a encontrar outra forma de aparecer. Quem concorda com tudo não destrói a própria firmeza, transforma cada não silenciado em tensão. Quando essa pressão se torna grande demais, o pêndulo pode atravessar o centro e correr para o polo oposto. Por algum tempo, você corre o risco de confundir liberdade com rejeição de tudo o que foi. Mas a transformação verdadeira não pede que a pessoa forte se torne incapaz, nem que a pessoa generosa se torne indiferente. Ela pede que a força possa conviver com a sensibilidade, que a generosidade não exclua limites, e que a razão não precise humilhar a intuição para continuar sendo valiosa. Integrar os opostos significa deixar de escolher apenas a metade de si que recebe aceitação. Essa integração não acontece em um instante. Primeiro, os extremos entram em conflito. Você sente vontade de avançar e recuar, pertencer e se afastar, preservar o conhecido e responder ao novo. Mas, gradualmente, uma terceira possibilidade começa a surgir. Em vez de obedecer à máscara ou reagir contra ela, você aprende a decidir a partir de um centro mais amplo. Duas correntes que pareciam inimigas revelam que pertencem à mesma água.
E quando essa guerra interior finalmente perde intensidade, você espera sentir uma clareza imediata. Porém, o que chega primeiro não é uma resposta, uma missão ou uma nova identidade. É um silêncio tão profundo que pode parecer que a transformação parou justamente antes de se completar. Esse silêncio é inquietante porque você se preparou para enfrentar conflitos, mas não para viver sem eles. Durante muito tempo, sua energia esteve ocupada tentando manter uma identidade, corresponder às expectativas, controlar sentimentos e impedir que certas partes viessem à superfície. Quando essa luta diminui, sobra um espaço interior que parece grande demais. Você já não sente a mesma urgência de convencer, competir ou explicar, mas também não encontrou um novo desejo capaz de ocupar o lugar deixado por essas necessidades. A antiga vida não exerce o mesmo chamado, enquanto a nova ainda permanece encoberta. É como permanecer entre duas margens. Atrás de você, existe um território ao qual já não consegue retornar. À frente, a névoa impede que qualquer caminho seja visto por inteiro. Nesse intervalo, muitas pessoas acreditam que ficaram paralisadas. Tentam preencher o vazio rapidamente com outra meta, outra relação, outra identidade ou uma versão aparentemente mais evoluída de si. Trocam uma máscara por outra antes de compreender o que a primeira escondia. Mas a psique não se reorganiza na velocidade da ansiedade. Depois de anos vivendo sob o ruído das exigências, ela precisa de quietude para distinguir desejo de obrigação, intuição de impulso e verdade interior de reação momentânea. Pense em um lago depois de uma tempestade. Quando o vento cessa, a água não se torna transparente imediatamente. A superfície pode parecer calma, mas os sedimentos continuam suspensos. Se alguém agitar o fundo para enxergar mais depressa, apenas produzirá uma nova confusão. É necessário permitir que cada partícula desça no próprio tempo. Só então o lago recupera a capacidade de refletir aquilo que sempre esteve acima dele. Algo semelhante acontece dentro de você. A ausência de respostas não significa que nada esteja sendo formado. Pode significar que a transformação deixou de acontecer por meio do conflito e começou a reorganizar silenciosamente sua percepção. Aos poucos, aquilo que antes exigia esforço se torna simples. Você percebe quais ambientes drenam sua presença, quais relações dependiam de sua máscara e quais objetivos pertenciam mais ao medo de fracassar do que ao desejo de viver. A clareza não chega como uma voz grandiosa anunciando o próximo destino. Ela aparece em pequenas coerências, uma decisão que já não precisa de tantas justificativas, um limite que não produz a mesma culpa, uma solitude que deixa de parecer abandono. É assim que o novo centro começa a revelar sua existência, não oferecendo uma identidade pronta, mas retirando gradualmente a necessidade de continuar representando. O verdadeiro nascimento psicológico se aproxima quando você deixa de perguntar ansiosamente quem deve se tornar e começa a perceber o que já não consegue trair dentro de si. E talvez seja exatamente aí que tudo começa a se encaixar. Não porque cada problema desapareceu, ou porque o futuro finalmente revelou todos os seus detalhes, mas porque você deixou de organizar a própria vida ao redor daquilo que precisava provar. A pessoa que emerge dessa travessia não é completamente diferente daquela que entrou. Ela apenas carrega mais partes de si. Sua força já não exige que a sensibilidade seja escondida. Sua generosidade não depende do abandono das próprias necessidades. Sua capacidade de amar não obriga você a permanecer onde precisa desaparecer para ser aceito. Aquilo que Jung chamou de individuação não consiste em alcançar uma versão perfeita, iluminada ou permanentemente segura. Consiste em aproximar-se da totalidade, reconhecendo que luz e sombra, firmeza e vulnerabilidade, razão e intuição pertencem à mesma existência. Por isso, se ultimamente você sente que a vida antiga perdeu o encaixe, não se apresse em construir uma nova identidade apenas para escapar do desconforto. Permita-se observar o que já não possui verdade, aquilo que retorna do silêncio e as escolhas que começaram a pedir mais honestidade. Nem toda perda de motivação ou desorientação deve ser interpretada automaticamente como uma transformação psicológica.
Quando o sofrimento se torna intenso ou interfere profundamente na vida cotidiana, procurar apoio de alguém de confiança ou de um profissional também é uma forma de consciência e cuidado. Você não precisa atravessar nenhum processo importante sem ajuda. Mas, se o que está acontecendo é esse afastamento gradual de uma versão que já não representa sua realidade interior, talvez você não esteja atrasado, nem tenha perdido o caminho. Talvez esteja apenas no trecho em que o mapa antigo deixou de funcionar, antes que seus próprios passos revelem uma nova direção. O amanhecer não invade a noite de uma só vez. Primeiro, a escuridão muda de tonalidade. Depois, os contornos reaparecem, e a paisagem que parecia inexistente começa a se mostrar. Faça o mesmo consigo. Não exija luz total enquanto seus olhos ainda estão aprendendo a reconhecer o que nasceu no escuro. Se esta mensagem encontrou uma parte da sua própria história, escreva nos comentários: "Estou entre duas versões de mim." Essa frase não precisa ser uma conclusão. Pode ser apenas o reconhecimento honesto do lugar onde você está agora. E se desejar continuar compreendendo os movimentos silenciosos da psique, pela perspectiva de Carl Jung, inscreva-se no canal.